não posso deixar de expressar gratidão da oportunidade de contar um pouquinho do meu caminho. Expressar o caminho sagrado é um movimento que a alma... Parece que a alma tem um anseio assim, de expressar-se, compartilhar. Compartilhar é um verbo que ressoa no espírito e na alma muito grande. Então, quando eu posso compartilhar, tem o meu caminho de cura pessoal, que é o que importa nessa vida, um caminho de entrar, de escuta interna, de cura. Então eu tenho que expressar gratidão primeiro. Eu sempre estive, sempre, desde pequenininho, de pitoquinho, sempre estive conectado com uma pergunta, que ela é poética agora, só que quando eu pequeno eu não fazia assim: o que a minha alma anseia expressar através da minha existência? Talvez em algum momento, assim, lá pelos 23, 24 anos, eu lembro, assim, que foi... Eu conheci... Os mestres cruzam a nossa vida, né? Todo mundo é mestre, mas a gente, quando está pronto, se plasmam os mestres, os gurus, né? O que a gente quiser dar o nome. E então foi um momento muito contundente da minha vida ao conhecer mestres no caminho, principalmente aos 23, 24 anos, que foi um momento muito importante de eu parar de me sentir inadequado. Então foi um processo do caminho do guerreiro, eu gosto de dizer assim, do guerreiro, da guerreira, esse arquétipo de que a gente está... Porque somos todos guerreiros transformadores de luz, né? De densidade em sutileza, de sombra em luz. As plantinhas fazem um bem enorme para a terra, os animais, no mínimo, fazem polinização, eles têm toda uma interdependência. Eu acredito que nós, seres humanos, temos uma missão muito bonita, que nós, para esse indivíduo chamado Terra, somos o que aportamos consciência para ela, né? E então, por esse caminho do guerreiro, que somos nós, fazendo essa missão e servindo ao bem maior, que é fazer a Terra sorrir e se conscientizar-se de si mesma, tem um caminho. Um caminho para mim foi parar de me sentir inadequado aos 23, 24 anos. Então, aos 30, aí chegou um presente da vida muito importante, que foi o medo associado ao vazio. Eu considero tudo presente, porque o vazio é a alma suspirando, assim, a alma ela não é mole, ela é tinhosa, ela te cobra em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, frustração, um monte de coisa. Eu tava com 30, eu fiquei com medo de acordar com 80 e não perceber. Eu vendi minhas coisas, botei a mochilinha nas costas, e tomei a decisão só de morar no Butão, perto do Everest, e morei 6 meses como voluntário do governo do Butão. Não tinha um plano mais específico que isso, assim, meu plano racional era ser voluntário, porque é legal ser voluntário, e não era o que minha alma, o planinho dela tinha escondido no meu bolso, não tinha me mostrado. Vá pro lugar mais inóspito, em cima das montanhas, longe, que ninguém te cumprimenta, né, porque não tem, e tá normal, eles não são ruins por isso, é só a cultura deles, povo asiático bem fechadinho, né. E aí você vai ter que aprender um caminho importante, do caminho da magia da vida, do guerreiro, que é um caminho que ele é frio, escuro, cheio de lama, que é o inverno da alma, né? A noite escura da alma. E depois do Butão, 6 meses depois, eu comecei a viajar, daí assim, agora eu vou para onde, de fato, onde o nariz apontar, porque fui assim, toda a Ásia, depois todo o leste europeu. Eu não tinha planos exatos, assim, eu estava fazendo uma viagem e internamente, a viagem para o mundo é uma metáfora, uma necessidade de enfrentar situações que a viagem te coloca. A viagem me ensinou muito, porque eu fui muito em extremos nas viagens, né? O caminho de Santiago de Compostela, a travessia do Vietnã, que não me faz herói, tá mais no louco, na burrice racional do que no herói, porque realmente foram muitas situações de perigo, assim, ao qual Existe o Leloup, é um grande escritor, ao qual eu realmente... Jean-Yves Leloup, ele tem um livro chamado O Absurdo e a Graça. Ele diz que no limiar do absurdo você encontra a graça e a divindade, mas no limiar da divindade e da graça está o absurdo. E viajar para mim representa isso, o absurdo e a graça, as situações que a minha alma ansiava de alguma maneira que eu estivesse em contato. Tem que algum momento, com alguma ferramenta, que pode ser viagem ou outras coisas, uma doença,
uma perda grande que te confronte a ideia de apego e de amor, te faça questionar muito o que é apego e o que é amor. A proximidade da morte, não, por vários aspectos, e uma viagem. São todas, pelo menos 3 exemplos de ferramentas poderosas para te dar um rompante, uma desconexão da normose. Então, não é a única, mas viajar te desconecta do teu ninho, da zona de conforto e todos esses jargões que a gente tem, né, da tua rotina. As máscaras, meio que você tem uma máscara armada para tua rotina, você sai da rotina, as máscaras não servem, né? Porque você bota de manhã a máscara e vai para o mundo, para a rotina. Então, o bom da viagem, eu acredito que quando você faz uma viagem que não seja turística em si, tem um propósito mais que isso, ela é um ato de Libertação. Entrar para dentro de si mesmo e tirar as máscaras, um despir-se de camadas da cebola e de armaduras que a gente se coloca para se proteger da dor que é e do medo que se tem de olhar para dentro de si mesmo, né? Digno de lápide é aqui está fulano, conhecer-se a si mesmo. Essa é a obra, esse é o propósito. É muito simples, não há missão. A missão que a gente tem é viver. Só que quando a gente entende algumas coisas, dá uma vontade louca de expressar coisas. A arte explica isso. Os artistas têm uma vontade de fazer poesia. Por quê? Porque eles têm vontade de esculpir algo bonito. E paradoxalmente, como Michelangelo fez Davi, disse que já estava feito, ele só tirou o excesso. Então ele se reconheceu humildemente que não foi ele que fez o Davi. A gente tem nessa missão de viver, que quando a gente vive em consciência, a gente está meio que fazendo um tipo de fotossíntese, que a gente pega a densidade e transforma em sutileza, pega o escuro e transforma em luz, a certa ignorância, o português é meio forte com as palavras, a ignorância em consciência, ou desconhecimento em resignação e consciência, é a missão em si, que é viver a melhor versão a cada dia, em dias hermeticamente fechados, a vida contida em 24 horas. Quando a tua vida está contida em 24 horas, não tem objetivo amanhã, é o viver hoje. Mas, como eu disse, saem coisas bonitas quando você olha para dentro de si mesmo. O que eu posso fazer é eu estar bem. Para o mundo, o que eu posso fazer é eu estar atento. Seres humanos que sejam responsáveis por si mesmo e cuidem uns dos outros, eu acredito que é a essência da sociedade no futuro. Seres humanos que sejam responsáveis por si mesmos, não pelos outros, mas cuidem uns dos outros, porque compartilhar a nossa essência. E uma nova sociedade, uma nova economia, uma nova escola, uma nova educação, uma nova pedagogia, uma nova política, são nada mais do que efeitos colaterais de seres conscientes. Existe um propósito maior, um bem maior. Nosso caminho é sintonizar essa radinho, que ele é meio que comum e absoluto, e não temos cada um uma missão, isso eu acredito, que é única, nos une. A gente tem que limpar, tirar teia de aranha e pó do rádio. O rádio, o aparelhinho é esse aqui. A antena está aqui dentro. A hipófise, que é um cristalzinho que a gente chama de terceiro olho no esoterismo. Antena, rádio. Ajeita o radinho e compreende qual é a FM, tira a teia de aranha e pó da antena, que é deixar ir, né, as coisas, os dogmas, os padrões. O radinho conecta e a gente compreende qual é o bem maior.